pela Rede Mundo Maior de televisão com mais um programa Fenômeno UFO. No programa de hoje, vamos estar falando a respeito de curas. Em muitos casos da ufologia são registrados fenômenos de cura ou pessoas acabam recebendo essa capacidade de cura. Ela passa a ajudar pessoas doentes, muitas vezes a pessoa não tem esse potencial, não é um médium de cura, não é nada, e ela passa a desenvolver isso. Mas nós vamos ver em maiores detalhes o que aconteceu com um jovem mineiro na época. Esse caso envolveu, na época, um rapaz de nome Maurício Panicet. Maurício Panicet nasceu no dia 6 de março de 1930. E aos 39 anos, portanto aos 69 anos, ele estava no seu carro, em viagem de passeio juntamente com a família, quando pelo espelho retrovisor do seu carro, um Fusca, ele notou que um ponto de luz azul parecia seguir o carro. Ele ficou quieto, ele não quis alertar a família, porque poderia ser uma ilusão, uma estrela, alguma coisa, e ele achando que fosse algo fora do comum. Então ele preferiu aguardar mais um pouco antes de tomar alguma atitude. Passado alguns minutos, o Maurício não teve mais dúvida, ele viu que aquele ponto de luz crescia a olhos vistos pelo retrovisor do seu carro, e ele notou que aquele ponto se transformava numa esfera de luz azul transparente. E a sua família já começaram a perceber que aquele objeto seguia o carro. Subitamente, antes que ele pudesse pensar ou tomar qualquer atitude, aquela luz literalmente deu um salto à frente do carro, muito rápida, e se aproximou do solo. Ao se aproximar do solo, aquela luz foi mudando a forma. Ela foi se transformando em uma forma humanoide. Humanoide, como nós já comentamos aqui, é uma forma com cabeça, tronco e membros. A forma mantinha a cor azul transparente. E essa entidade, que estava à frente do carro, entrou em contato mental com o Maurício Panicet. O carro logo em seguida sofreu aqueles efeitos que nós já estamos acostumados. O carro simplesmente começou a piscar os faróis, o motor começou a falhar e o Fusca acabou parando totalmente, mais ou menos próximo daquela entidade. E aquela entidade se apresentou com o nome de Ur e disse o seguinte para o Maurício, que ele deveria usar da sua luz própria e começar a praticar a cura em instituições que aqui na Terra são chamadas de hospitais. É bem curioso o termo que essa entidade usou, instituição que nós conhecemos aqui como hospitais. Ou seja, se lá existe isso, teria um outro nome, se é que existe hospital, numa civilização muito avançada. No caso desses seres aqui já de luz, talvez não haja sequer doença. Então ele teve que explicar aquilo para o Maurício, assim, deixar bem claro qual era o seu desejo. E o Maurício, na época, ele se encontrava muito doente, ele tinha sérios problemas para sustentar a sua família, o dinheiro que ele ganhava não era muito, e ele hesitou naquele momento para a entidade, que ele achou que não teria condição. E a entidade lhe deu o seguinte recado, que ele teria uma surpresa se ele começasse a fazer aquele serviço. E o Maurício acabou aceitando a ideia e começou a praticar fenômenos de cura em hospitais, no estado de Minas Gerais. Curiosamente, quanto mais curas ele praticava, ele notou que a sua saúde melhorou muito, a ponto de a doença que ele tinha desaparecer. E a situação econômica da família, curiosamente, também passou a melhorar. Quanto mais ele trabalhava naquilo, mais a situação da família melhorava. E ele continuou atuando nos vários hospitais, até que alguns anos depois, o Maurício, novamente, teve um contato com uma esfera de luz novamente, mas dessa vez ele estava sozinho no carro e a luz que veio foi diferente. Era uma esfera luminosa de cor amarela. E essa esfera, novamente, repetiu o processo da anterior. Ela saltou à frente do carro,
né, se mobilizou imediatamente, o seu carro sofreu os efeitos da energia daquele veículo, né? Nós já explicamos aqui em vários casos que, de algum modo, se eles atuam na parte elétrica dos nossos veículos, fazendo com que o motor pare completamente de funcionar. E o carro do Maurício foi perdendo o embalo, né? E imediatamente ele já foi se dirigindo para o acostamento, ele já sabia do que se tratava, e aquela luz foi se transmutando novamente. Só que dessa vez num fenômeno diferente. A princípio um ser de luz, depois um ser físico como nós. Né? Ele descreveu como um ser louro, alto, pele muito branca, e essa entidade se apresentou a ele com o nome de Akron. Muito curioso esse nome. Se eu não me engano, nós trouxemos aqui um caso de uma sul-africana, sul-africana não, de uma rhodesiana, a Elizabeth Clare. Ela tinha contato com um ser praticamente igual ao ser humano, e ele se apresentou a ela com o nome de Akun. E teve um contato com ela, passou uma série de informações a Elizabeth Clare, informações que estão muito além do tempo, eventos que iriam ocorrer, né, num futuro breve para ela. Quer dizer, é muito curioso que essa entidade se denominasse Akron, é muito parecido com Akron. Né? Não sabemos se há alguma correlação entre as duas entidades ou não. O fato, né, que o Akron, né, tornou a relembrar o Maurício que ele deveria continuar produzindo os seus eventos de cura, e o Maurício falou que ele não iria fazê-los mais, porque ele estava passando muita dificuldade, né? Aquela atividade sobrecarregava de modo muito importante, né? Ele estava tendo mais dificuldades ainda com a família, uma série de coisas. E o Akron lhe disse o seguinte, mas esse lhe disse o seguinte: nós vamos ficar para o nosso segundo bloco, que agora nós vamos para a pergunta do quiz de hoje. E a pergunta do quiz de hoje, né, é muito simples. Se você acompanha o fenômeno UFO, você vai saber a resposta. E a pergunta é a seguinte, né? Nos Estados Unidos, o pé grande é conhecido como Bigfoot ou Sasquatch. Em que lugar ele é denominado como Abominável Homem das Neves? Né? Estados Unidos, e é o Sasquatch. Onde ele é conhecido pelo nome de Abominável Homem das Neves? Na região do Himalaia, no Polo Norte ou na Irlanda? Presta bem atenção. Se você assistiu o programa a respeito do pé grande, você já tem a resposta na ponta da língua. Então é Himalaia, Polo Norte ou Irlanda, onde o Bigfoot Sasquatch é conhecido como Abominável Homem das Neves. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, já voltamos para o segundo bloco com a continuação do caso, né, de desenvolvimento de cura por parte do Maurício Panicet. Voltamos já. Estamos aqui para o segundo bloco, Fenômeno UFO de hoje, com o desenvolvimento da capacidade de cura para um ser humano depois da influência de extraterrestres, que é o caso do Maurício Panicet. Mas antes de continuarmos com o caso dele, nós vamos fazer aquele convite que fazemos todas as semanas. E é muito simples, o convite é esse: Clube Amigos da Boa Nova. Você conhece o Clube Amigos da Boa Nova? Sabe do que se trata? Se você não conhece, é muito fácil, basta você ligar para o 0800 12 18 38, que as simpáticas e educadas moças do Clube Amigos da Boa Nova vão lhe dar todas as informações. Mas a princípio você escolhe uma mensalidade, uma pequena mensalidade, nada de excepcional, vai pesar no seu bolso, e esse dinheiro vai ser voltado totalmente, integralmente, para a melhoria do serviço da Rede Mundo Maior de Televisão e da Rede Boa Nova de Rádio. Você nos ajuda, né? Nós vamos melhorar esse serviço, em troca você vai ter descontos em livros, em eventos exclusivos. Nós tivemos esse ano aqui o outro evento do Clube Amigos da Boa Nova. Você pode ver de onde você residir, não importa, outros estados, não faz diferença. Você vem, é um domingo extremamente agradável, você vai passar a conhecer todos da Rede Mundo Maior de Televisão, da Rede Boa Nova de Rádio, vai assistir shows, uma série de coisas, é muito gostoso, né? Então, em troca, né, dessa sua mensalidade, você tem, né, essas benesses. Então, conheça essa iniciativa que tanto nos tem ajudado. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38.
Vamos continuar aqui com o caso do Maurício Panicet. E nós estamos falando no final do primeiro bloco, ele teve um segundo contato, né? Dessa vez uma luz amarela, né? Nós vimos como ela afetou o seu carro, novamente o carro deixou de funcionar, o carro foi perdendo velocidade, parou, e ele viu quando essa luz amarela, né, saltou à frente do seu carro e assumiu uma forma humanoide novamente. Depois ela passou a ser física, ele viu um ser físico, que ele descreveu como louro, os cabelos longos, a pele muito branca, será muito alto. E ele conversou com ele, né, com o Maurício Panicet. Inclusive ele fala que eles são de uma origem ultraterrestre, esses seres aqui. E ele disse ao Maurício Panicet que ele deveria continuar a cura, e o Maurício disse os problemas que ele estava enfrentando, que ele não teria condição. E ele disse o seguinte, que foi o acordo que ele fizera com eles, de fazer as curas aqui. Aí que vem a pergunta, que acordo? Quando foi feito esse acordo? Tem alguns casos que se teoriza dentro da ufologia de contatos multi-encarnação. A pessoa teria contato com esses seres várias encarnações. Em alguns casos, esses seres, antes desse espírito encarnado, já teriam contato com ele. Se é verdade ou não, a teoria existe. E esse caso aqui parece indicar isso. Porque esse pré-contato, quando o Maurício teve contato com esse tipo de entidade, dizendo que ele iria fazer curas aqui, é bem curioso esse tipo de acordo, né? Claramente foi feito antes, antecipadamente com esse tipo de ser. E o ser lhe disse mais, que ele não se preocupasse, que ele estaria sempre perto dele, que não teria problemas com relação a esse seu trabalho. Mas o Maurício voltou a dizer dos problemas que ele estava passando. E o ser lhe disse o seguinte, que aqueles problemas cessariam, que ele deveria voltar aos hospitais e continuar praticando a cura. O Maurício acabou aquecendo e voltou ao seu trabalho. E ele notou novamente, né, que não só a sua saúde melhorar, como os problemas que ele tinha financeiros praticamente desapareceram. E ele continuou trabalhando nos múltiplos hospitais. E o Maurício não era uma pessoa assim de cura, vamos dizer, ele não tinha essa capacidade, essa mediunidade, nada disso de cura. E aconteceu uma série de fenômenos bem curiosos quando ele estava trabalhando. O primeiro era só nas suas mãos. Ela exibia clarões na cor azul. As pessoas que viam o Maurício trabalhar ficavam surpresas com esses clarões que saíam da sua mão, né? Detalhe, em alguns casos, esses clarões chegavam a iluminar todo o quarto onde o Maurício estava trabalhando. Outros casos ocorriam de materializações de bolas de luz azul na mão do Maurício. Aquilo se materializava nas mãos dele, inclusive, para surpresa do Maurício, que não esperava aquilo, a luz em seguida parecia tomar uma atitude própria. Ela saía das mãos do Maurício, passava a pairar sobre o corpo ou da pessoa doente ou deficiente física. Dessa pequena esfera de luz saíam miríades de pequenos relâmpagos que atingiam o corpo da pessoa, né, do doente ou deficiente físico. As pessoas que estavam ali viam como aqueles raios de luz atravessavam o corpo da pessoa e como eles se concentravam no local onde havia o problema, né? E é uma coisa bem interessante isso, né? E o Maurício foi fazendo isso até a década de 80. Aí ele começou a ficar muito conhecido na região onde ele morava. E ele resolveu parar, né? Aquilo estava incomodando ele, né? Aquela perda daquela privacidade que ele tinha. O Maurício resolveu acabar parando aquilo. Ele ficava também muito pouco à vontade, né, com a admiração que as pessoas tinham por ele. Então, em 80, ele resolveu parar, né, parar de praticar aqueles dons de cura. Mas, novamente, aqueles seres se fizeram presentes. E, novamente, um ser surgiu através de fenômeno luminoso e novamente falou que ele deveria continuar fazendo aqueles fenômenos de cura. Daí em diante o Maurício não parou mais, né? Essa manifestação surgiu através de 3 bolas, 3 esferas na cor azul que deixaram uma esfera maior, sempre na estrada quando o Maurício estava circulando. Esse foi o terceiro contato que ele teve, né? E aí, daí em diante, o Maurício não parou mais.
Outro detalhe curioso, né? Pessoas notaram que muitas vezes quando o Maurício estava atuando dentro de um quarto no hospital, havia uma luz muito intensa, sempre nas proximidades do hospital. Isso não me faz lembrar, aliás, um detalhe curioso. Aquilo que ocorreu com Francisco Cândido Xavier, quando ele estava muito doente, poucos anos antes dele desencarnar, né, nós vimos um evento desse tipo. Né, ele estava dentro de um hospital, ele estava passando muito mal, e do lado de fora, né, cinegrafistas, se não me engano, da Rede Globo, filmaram um objeto que veio do céu, né, emitiu um forte clarão, né, como se estava assim, na frente da sala do local onde o Chico Xavier estava dentro do hospital. Imediatamente, quando aquela forma luminosa emitiu o feixe de luz, o Chico teve uma melhora imediata, a ponto, né, de o médico do hospital liberá-lo. Isso é bem curioso, né? Nós vemos aqui com o Maurício Panicé, luzes próximas ao hospital, apoiando ele, e também no caso do Chico Xavier. Nós vamos para o nosso segundo intervalo agora, já voltamos com a resposta do quiz de hoje, né? Vamos fazer um segundo convite para você, terminamos o caso e depois como você pode entrar em contato conosco. Então nós vamos para o segundo intervalo, voltamos já com a última parte do fenômeno UFO de hoje. Até já! Estamos aqui para o último bloco, fenômeno UFO de hoje, né, com o desenvolvimento de cura após contato por parte do mineiro Maurício Panicé. Mas antes de darmos continuidade aqui ao encerrarmos o caso propriamente, nós vamos fazer um convite para você, né? Você que tem cartão de crédito, cartão afinidade, você pode transformá-lo num cartão de afinidade das Casas André Luiz. Segundo o censo, 14,5% da população brasileira possui algum tipo de deficiência física. Hoje, as Casas André Luiz, na sua área hospitalar, atende 1.400 desses deficientes mentais. Fica ali no Picanço, né, na avenida, no finzinho da Avenida André Luiz, né, onde está a Rede Boa Nova de rádio também. Eu faço até um convite para você, vá conhecer esse trabalho, é lindíssimo. Eu faço trabalho de voluntariado com internos ali, eu participo de trabalhos semanais com os internos e é muito bonito de ver. Né? Muitos não têm condição sequer de se alimentar, de fazer sua higiene pessoal. Para isso existem pessoas que são treinadas ou especializadas para cuidar desses deficientes. Alguns são cadeirantes, alguns conseguem andar. Existe um setor, né, de computação para que esses internos possam desenvolver os seus trabalhos. É uma obra lindíssima. São deficientes que têm cuidado 24 horas por dia. Né? E olha, só para ter uma ideia, só indo até lá. Vendo esse trabalho magnífico que é feito, é um trabalho considerado padrão aqui no Brasil. Vale a pena você conhecer. Então nós fazemos esse convite. Você transforma o seu cartão de afinidade em cartão de afinidade aqui com as Casas André Luiz, e toda vez que você trabalhar com o seu cartão de crédito, uma parte vai para o auxílio desses deficientes, né, das Casas André Luiz. E para você ter maiores informações é muito fácil, é só você acessar casasandreluiz.org.br. Mas independente disso, vá fazer uma visita, vá conhecer o trabalho. Eu acho importantíssimo, antes de você investir de algum modo tempo, dinheiro, trabalho numa atividade voluntária, eu acho que você tem a obrigação de conhecer. Ver se o local é sério, como é feito esse trabalho, vá conferir, é o pedido que eu te faço. Vá conhecer e eu duvido que você não vai ser tocado. Eu não acredito. Todas as pessoas que vão ali são tocadas pelo trabalho maravilhoso que é desenvolvido lá, no bairro do Picanço, em Guarulhos. Vá conhecer o Hospital das Casas André Luiz ali. Você pode agendar visita aqui ou fazer um pedido de visita, agendar, né, para um dia específico. Vá conhecer. É lindo o trabalho lá. Tá? Falo por experiência. Bom. E vamos para a resposta do nosso quiz de hoje. É que eu fico emocionado quando eu faço ali, porque a gente que acompanha o trabalho ali, né, emociona muito. Bom,
vamos para o nosso quiz de hoje. A pergunta do quiz foi muito fácil, né? Era a respeito do Bigfoot ou Sasquatch, né? E onde ele é conhecido por outro nome, é a mesma entidade, né? E só com outro nome. Então as alternativas que foram dadas, né, foram o Himalaia, foi a Irlanda, mas a alternativa correta é a alternativa A, Himalaia. Ali é que o pé grande, o Bigfoot, é conhecido como abominável homem das neves. Também é conhecido por um outro nome, Yeti. Os himalaios, eles têm profundo temor e respeito por essa entidade. Né? Faz parte da cultura desses povos que habitam aquela região. Né? O contato, o conhecimento dessa entidade. Fora isso, ocidentais já viram esse tipo de entidade. Algumas pessoas que foram escalar o Himalaia já viram. Esse bípede parece um homem coberto de pelos. Ele não age e não procede como um primata, ou seja, como um macaco. Então, a resposta correta é a alternativa A, Himalaia, onde ele é conhecido, né, como abominável homem das neves ou Yeti. Então, alternativa A. Bom, para encerrarmos o caso do Maurício Panicete aqui, né, muitas pessoas às vezes tomavam um susto com o Maurício dentro do hospital, que eles viam duas entidades que o acompanhavam, principalmente quando ele mencionava o nome, Diacron Oxala. Né? Nesse dia automático eles viam dois seres de luz próximos ao Maurício Panicete. Aí vem aquela minha pergunta, dentro dos nossos hospitais, quantos trabalhos são desenvolvidos ou por entidades espirituais, ou por entidades extraterrestres, ou por médiums, ou por pessoas que têm ligação com esses seres, como o Maurício Panicete. Né? Quanta atividade existe dentro dos hospitais, né, que nós ou conhecemos muito pouco ou nem sabemos que ocorre. Só para que a gente tenha uma ideia, né, minha esposa é médica, ela trabalhou uma época no Hospital São Camilo aqui em São Paulo, e eu quando eu ia pegá-la à noite, na quinta-feira, eu ficava aguardando, às vezes até 22 horas de trem, o hospital fechava as portas, né, só quando tinha algum caso que entrava ali pelo pronto-socorro, mas o saguão do hospital ficava fechado. Quantas vezes, inexplicavelmente, a porta dotada de sensor infravermelho abria? O sensor acendia a luz, acusava a presença de alguém, se alguém estava perto da porta, passava pela porta, a porta era fechada, as pessoas tentavam travar a porta, desligar, muitas vezes desligado, o dispositivo funcionava, era muito interessante. Aí eu ficava imaginando, né, quem estaria entrando ali ou saindo de lá, com que função, com que atividade. Um dos livros espíritas, eu não vou lembrar agora, não lembro se é do Chico ou não, nós vemos toda a atividade espiritual dentro do hospital, auxiliando doentes, espíritos que estão nascendo naquele momento, né, no corpo físico, aqueles que estão desencarnando, tem ajuda. Quer dizer, quanta atividade há dentro do hospital que nós nem imaginamos. Era o que nós tínhamos para falar hoje, né? Algo para a gente refletir, né? Quando entrarmos dentro do hospital, né? Para vermos um ente querido doente ou presenciarmos a chegada a esse mundo de um espírito aqui encarnando com um parente, um amigo nosso, né? Vamos refletir, né? Quanta ajuda existe lá dentro que nós nem percebemos. Era o que nós tínhamos para falar hoje. Se você gostou do programa, você tem sugestões, dúvidas, críticas, você quiser fazer aqui para a gente, é muito fácil. É só entrar em contato com fenômenoufo@redemundomaior.com.br. Vou repetir, fenômenoufo@redemundomaior.com.br, e a sua dúvida nós vamos tentar esclarecer, vamos aceitar a sua sugestão de pauta dentro do possível, né? A sua crítica, porque só através da crítica nós melhoramos. Né? E você vai ter muita surpresa, que muitas novidades vão vir aí pela Rede Mundo Maior de Televisão. Aguarde, tem um pouquinho só de paciência, mas eu tenho certeza que você vai ficar muito contente com as mudanças que virão aí. Então eu queria desejar uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, semana que vem, com mais um Fenômeno UFO, aqui pela Rede Mundo Maior de Televisão. Um beijo no coração, forte abraço e até lá.